Imagine isso, você está em uma reunião de trabalho e um colega seu desmaia. O que você faz? Você corre ou você age? Para nos ajudar e nos orientar quanto a isso, hoje eu estou com a Mayla. Ela é enfermeira do trabalho e atua treinando equipes nas empresas para atuar nessas situações. Mayla, tudo bem com você? Tudo bom? Obrigada, prazer estar aqui hoje. Se apresente um pouco melhor para o pessoal de casa te conhecer. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Imagina. Bom, meu nome é Mayla, né? Sou enfermeira, pós-graduada em enfermagem do trabalho. Atuo nessa área mais ou menos desde 2016. Já cheguei a atuar em outras áreas, mas sempre voltei porque é minha paixão, né? Atuei como auxiliar de enfermagem dentro dessa área durante 7 anos e faz 3 anos que sou enfermeira. E acabei me apaixonando pela área, acabei fazendo a pós-graduação, fui entrando cada vez mais, e uma parte que me pegou muito é a parte dos treinamentos, né? Muito importante a gente trazer isso para a medicina do trabalho, e principalmente dentro das empresas. A sua especialização é na saúde do trabalhador, isso. Isso. E você já atuava na área como auxiliar de enfermagem, se Isso. graduou e continuou atuando na área. Isso, exatamente. E você dá treinamentos em empresas para o pessoal lidar com situações como essa que a gente mencionou no começo da nossa entrevista. Situações de N espécies, né? De primeiros socorros, faço palestras também, dependendo do que a empresa precisa, né? Ah, eu preciso de uma palestra de saúde mental. A gente vai lá e faz. Ah, é Novembro Azul, Outubro Rosa. Mas o forte mesmo, que é o que eu tô fazendo agora, é primeiros socorros. Treinamento para primeiros socorros. Isso. Para a pessoa que é leiga, na verdade, o não profissional de saúde, Isso. atuar em situações de emergência dentro de uma empresa, né? Saber lidar ali com um colaborador, ou até mesmo, vamos supor, a gente pega muita escola também, né? Porque a gente tem a Lei Lucas, né? Sim. Que é a do menininho, né? Que infelizmente ele veio a óbito porque ninguém sabia fazer uma manobra de Heimlich. Então, a gente capacita também os professores, até porque hoje é lei, né? A Lei Lucas é uma lei que existe, né, após a ocorrência de um óbito numa criança por engasgo, né? Isso. E ela obriga que os estabelecimentos, principalmente os colégios, né, hoje tenham treinamentos, os professores e os funcionários tenham treinamentos de desengasgo. A manobra de Heimlich nada mais é que a manobra de desengasgo, como a Mayla estava dizendo, né? E, Mayla, falando sobre esses treinamentos que você disse, né, que você realiza as capacitações, como que surgiu essa intenção de começar a treinar equipes, né? Você contou sua trajetória, que você já atuava com saúde do trabalho, e como que surgiu essa iniciativa? Eu trabalhei, né, numa empresa que era muito forte essa questão de treinamentos. Todos os meses, né, a equipe do comercial da empresa fazia promoções em saúde com N's títulos, enfim. Não só na base, na verdade, de primeiros socorros. E aí, na época, eu nem era enfermeira ainda, nem atuava como enfermeira, era auxiliar de enfermagem. Só que a minha chefe da época, eu acho que ela viu, né, algo em mim, que ela me fez a proposta de começar a ir com ela e ver como é que era feita as DDS, né? Essa empresa, ela é mais focada para a área de construção civil. Então, assim, a gente falava sobre N assuntos ali com o pessoal. E aí eu fui começando a ir com ela, até que ela começou a me passar alguns treinamentos, algumas palestras, e depois eu comecei sozinha. E a partir dali me apaixonei. Não me via, na verdade, nessa questão de estar na frente, né? Sempre fui uma pessoa envergonhada, mas assim, aflorou. E a partir dali, eu comecei a gostar muito. Mais pra frente, eu tive a oportunidade, né, de atuar como docente no curso técnico de enfermagem, numa instituição aqui de Ribeirão. E aí, foi indo, aí veio a docência também, que a partir dali você tem que começar a estudar para poder transferir o conhecimento para os alunos. E aí, depois que eu me formei, me graduei, né, como pós-graduação em enfermagem do trabalho, e também sou pós-graduada em docência. Então, hoje eu atuo como enfermeira do trabalho, né, numa clínica, e também à noite dou aula no curso técnico, numa faculdade aqui de Ribeirão Preto. Que legal. Eu também nunca me vi na docência, né? Nunca me vi realizando capacitações, capacitando profissionais. Sim. E hoje eu sou apaixonada em capacitar profissional de saúde. Exatamente. E ensinar o que a gente tem na vivência aí com alguns anos de carreira, né? Mali, e assim, né, a gente falando dos treinamentos. Como que você avalia a visão do mercado atualmente em relação à receptividade desses treinamentos? A gente sabe que é necessário, a gente sabe que tem as RDCs, as NBRs, né, que
que obrigam as instituições, as repartições de ter os treinamentos, mas como que você avalia a visão do pessoal, assim, a receptividade das organizações, né, dos órgãos, enfim, a ter esse tipo de treinamento, porque não é uma coisa que a gente vê que tem em todo lugar, né? Exatamente. Acho que quando eu comecei, quando eu era técnica de enfermagem, não era muito assíduo, não, na verdade, né? A enfermeira que trabalhava comigo na época, ela eu acho que saía pouquíssimas vezes para poder dar treinamento. Só que eu acho que hoje, né, a NR7, que é a parte de PCMSO, né, que traz toda a parte de exames que a empresa precisa fazer, ela traz também os treinamentos que aquela empresa precisa capacitar os seus colaboradores. Então, por exemplo, fui fazer um treinamento esses dias para trás de primeiros socorros, mas o foco deles era mais questão de queimadura. Porque a empresa, os colaboradores, eles manipulam muito produtos químicos. E aí, por conta disso, eles queriam que a gente focasse mais em queimadura, que era disparado que mais eles tinham em questão de afastamentos e acidentes dentro da empresa. Mas tipo, o acidente ocupacional mais comum deles são as queimaduras, né? Por conta da manipulação de produtos químicos. Exatamente. E aí a gente fez um treinamento, né, voltado mais para isso, em questão de queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, como agir, né, mitos e verdades, porque antigamente o pessoal fala, passa de dente. Então, assim, coisas assim que a gente traz como que deve agir mesmo. O assunto cuidados com queimaduras, principalmente no ambiente de trabalho, eu acho que é um podcast à parte, né? Sentar eu, você, um médico traumatologista, um cirurgião, pra gente discutir sobre, um dermato pra gente discutir sobre, né? Isso. Então, assim, você vê que hoje já está melhorando essa receptividade das empresas e aceitando essa obrigatoriedade, né? Que digamos que é uma obrigatoriedade, porque tem a NR7 aí que a gente tem que cumprir, em ter esses treinamentos. Isso. Acaba que algumas empresas pedem treinamentos específicos para aquele tipo de comércio deles, mas eles acabam também aderindo ao treinamento de primeiros socorros e o desengasgo. Isso. E, igual você falou, né, hoje em dia é muito mais obrigatório, porque existem algumas fiscalizações. Então, quando o órgão fiscalizador chega na empresa, a primeira coisa que ele pede também é as atas, né? Vocês capacitam os seus colaboradores para certos temas, me traz a ata. E a gente também, né, a empresa que eu trabalho, a gente fornece certificados para os colaboradores que participaram dos treinamentos. Então, eu emito o certificado, eu assino. Então, assim, hoje eu percebo que é cada vez mais assíduo. Antigamente não era muito, não, para ser bem sincera. É que o brasileiro tem aquele velho, né, jeitinho para tudo. Isso. E aí, quando vem a obrigatoriedade... Aí eles começam a seguir, a realidade é essa. Exatamente. E falando já nisso, né? Que tipo de empresa que costuma procurar você para dar esse tipo de treinamento? Principalmente essa parte de primeiros socorros, de RCP. Tá, eu faço muito, assim, empresas grandes mesmo, de 600 funcionários, indústrias, né? Hotéis também, principalmente hotel que recebe muitas pessoas, né? Todos os dias, então precisa ter ali uma equipe que seja capacitada até para poder intervir numa situação, até com os hóspedes do hotel, né? Mas eu acho que seria mais esses dois vínculos. Escolas, igual eu falei, perante a Lei Lucas, São né? grandes empresas com 500, 600 colaboradores. Isso. E você dá treinamento para esse pessoal todo sozinha. Todo sozinho. E aí a gente sempre divide em turmas, né? Turma 1, turma 2. E se a empresa tiver, por exemplo, turnos, eu vou nos turnos também. Supre o que a empresa necessita, na verdade. E acaba treinando todos os colaboradores. Isso, exatamente. E aí você falou das empresas, né? Que você treina em grandes empresas, hotéis. Isso. Escolas, né? Tem a parte também da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Acidentes, que dentro da CIPA é obrigatório, né? Que os integrantes da CIPA tenham a parte de primeiros socorros. E como que funciona para montar a CIPA? Cada empresa tem que ter a sua CIPA. Isso. Só que nem toda empresa é obrigatória ter. É isso que eu né? queria perguntar. Exatamente. Depende da quantidade de colaboradores? Isso, a partir de 23 colaboradores e do grau de risco, né, que a empresa tem. Então, um grau de risco 4, a empresa já é obrigatório a ter uma CIPA se tiver a partir de mais de 23 colaboradores. Aí dentro da CIPA a gente já tem várias coisas que a CIPA obrigatoriamente precisa ver, mas uma delas é a parte de primeiros socorros. E esse grau de risco depende da atividade que a empresa exerce. Isso, do segmento dela. Então, vamos pegar aí um hospital.
certamente um hospital é um grau de risco 4, que é o maior. Sim. E aí... 4 é o maior. Isso. Então, toda é que é 4 é obrigatório ter CIPA. Exatamente. De 3 a 4 já é obrigatório. 1 e 2 não, mas de 3 a 4 já é obrigatório ter uma CIPA dentro da empresa. E aí você estava falando do exemplo do hospital. O hospital, ele engloba o 4, né? Isso, porque assim, muito material com perfuro cortante, né? Então, existem vários riscos ali dentro. Então, é importante ter uma CIPA. Então, geralmente, eles escolhem ali... um colaborador de cada setor para poder compor a CIPA, porque aí, pelo menos, se tiver um colaborador de cada setor, é um olhar que o setor tem, né, perante os riscos que eles têm ali dentro do setor. Entendi. E qual tipo de empresa, fala assim, uma busca orgânica, né? Você não precisar ir até lá, ou uma empresa aí que acaba entrando no risco 2, por exemplo, que não é obrigatório, um exemplo. Mas qual tipo de empresa, né? Que tipo de comércio que procura mais você para dar esse tipo de treinamento? Tá. As empresas hoje, elas vêm se preocupando, né, cada vez mais com essa questão. Então, tem empresas que geralmente não têm a CIPA implantada, mas às vezes querem ter os treinamentos. E aí, você pode, por exemplo, assim, se é uma empresa que tem um grau de risco 1 ou 2, né, você pode, às vezes, delegar, na verdade, algumas funções para alguns colaboradores. E aí, aquele colaborador, ele fica como um comandante da CIPA, mesmo a empresa não precisando, mas aí ele tem um olhar mesmo de olhar a empresa como um todo para ver se o que ele pode fazer para poder melhorar aquele ambiente de trabalho, o que por exemplo, ele pode estar sugerindo ali para o técnico de segurança ou até mesmo, né, para o empregador, para poder estar capacitando a equipe perante alguns treinamentos. Eu quero trazer, por exemplo, um treinamento de hepatite. Vamos trazer então. E aí ele vai tendo aquele olhar ali dentro das empresas, né? Então a gente tem vários clientes, a clínica que eu trabalho tem vários clientes, desde empresas pequenas, de pequenos portes, com 50 funcionários, até empresas que têm 600, por exemplo. E aí eles vão trazendo pra gente a necessidade dos treinamentos. De um modo geral, assim. De um modo geral, E de uma curiosidade, assim, tem algum comércio em específico que você observa onde você trabalha, que busca mais? Quem busca mais a gente é o hospital. Não, o hospital tem, né, o médico que dá treinamento, o enfermeiro lá dentro. Eu tenho, na verdade, quem procura mais é padaria, sei lá, supermercado, algum tipo de comércio que você observa, que tem uma busca orgânica, uma busca ativa maior. O que a gente faz bastante também é lojas em geral, por exemplo. Loja de roupa. Loja de roupa. Já fiz para loja de roupa. Já fiz também para lojas que vendesse material de construção, parafuso. Então, tipo assim, é um leque bem grande. Loja de material de construção acaba entrando num risco um pouco maior do que uma loja de roupa, por exemplo. Exatamente. Né? Tem muito material perfuro cortante. Isso, mas mesmo assim o pessoal, né, gosta de dar o treinamento, porque assim, são ambientes que entra e sai pessoas todos os dias, né? Então, assim, não é só, eles também não precisam olhar só para dentro da empresa, mas também dentro do estabelecimento. Alguém pode entrar lá para comprar alguma coisa e ter, por exemplo, uma parada. Lembrando que uma síncope, uma parada, pode um acontecer desmaio, a qualquer momento. Nós estamos aqui, pode acontecer, né? Pode acontecer, exatamente. O ideal é que todas as empresas procurassem, tivesse alguém responsável e habilitado para isso, né? Exatamente. E já entrando nesse assunto, né, a gente observa que a questão do DEA, né, a gente estava falando de treinamento, tudo. Você costuma dar treinamento para o pessoal manipular DEA e você observou que hoje em dia tem uma aceitação maior de DEA, você percebe que está crescendo a presença de DEA nos estabelecimentos ou não? Como que funciona isso? DEA, para quem não sabe, é um dispositivo externo, um desfibrilador externo automático, né? Ele é um desfibrilador que foi feito para leigos utilizar e ele vai orientando a pessoa que está utilizando durante a utilização dele para atendimento de uma parada cardíaca. Isso é assunto para outro podcast, né? Explicar tudo isso, mas a Mayla vai explicar melhor a respeito se você percebe que está tendo um advento dessa aceitação, como é que está isso? O DEA, eu acho que hoje o DEA ainda dentro das empresas é algo bem... pecaminoso, né? A falta dele, exatamente. Né?
É igual eu te falei, te dei exemplo das empresas de 600 funcionários, não tenho ideia. Não tenho ideia. Não. E, na minha opinião, teria que ter, porque, assim, são empresas que têm muito trabalho em altura, muito trabalho confinado, que a pessoa, às vezes, pode passar mal ali dentro daquele ambiente. E, assim, eles dão os treinamentos, mas não tem o DEA dentro das empresas. E não necessariamente usar uma parada cardíaca, fazer uma arritmia que a gente consegue identificar com DEA, né? Então, assim, ainda é algo que assusta quando a gente chega numa empresa de grande porte, assim, mas infelizmente ainda é bem espesso. Uma coisa que nós, profissionais da área, né, e como responsáveis por multiplicar conhecimento, principalmente como utilizar, devemos cobrar mais dos estabelecimentos, né? Mas assim, mesmo não tendo, nos treinamentos mesmo, eu não deixo de passar a importância do DEA. Eu falo também, sempre explico como que é um atendimento, por exemplo, com ambu e sem ambu. Mesmo que eles não tenham o dispositivo ali, não tem um ambu, não tem problema, vai fazendo massagem até o suporte avançado chegar. Então, assim, é importante a gente trazer essas diferenças. Então, quem não tem o dispositivo bolsa, válvula, máscara, né? Pro pessoal leigo entender, o ambu nada mais é que o dispositivo bolsa, válvula, máscara, aquele dispositivo que tem uma bolsa, tem um reservatóriozinho, tem a máscara que a gente usa para ventilar um paciente. E antigamente falava-se muito da respiração boca a boca. Após a pandemia, caiu em desuso a respiração boca a boca, esse é assunto para mais um podcast, se fosse o caso. A gente tem algumas barreiras que a gente pode lançar a mão aí, a gente carrega no bolso o profissional da saúde, mas a gente não tendo isso, ou para o leigo realizar, está diante de uma parada cardíaca, realizar a massagem até que chegue um profissional. Exatamente. E a Mayla dá esse tipo de treinamento para quem tem empresa e se interessar. Mayla, e falando nisso, né? Qual que, tipo assim, você falou, né? A gente estava falando do DEA, você falou que dá esse tipo de treinamento, enfim. Qual que é a receptividade dos colaboradores? Eu tô perguntando por quê, assim, né? Qual que é a evolução deles no decorrer? Eu não sei qual a carga horária dos seus cursos, mas eu observo nos cursos que a gente costuma dar lá na Atlas, né? Eu percebo que o aluno, mesmo o médico formado, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele chega, tem a bagagem dele da faculdade, né? Mas uma bagagem teórica, ele chega ali meio assustado, porque ali ele tá num cenário de simulação realística, né? E eu percebo, assim, que eles chegam de um jeito e no outro dia saem bem mais tranquilos para atender uma urgência, né? Sim. Como que você avalia essa receptividade dos colaboradores? Você percebe essa evolução gradual deles no decorrer desses dias ou meses que você passa ensinando eles? Como que é isso? Eles aceitam super bem, se empolgam, né, com o treinamento. O nosso treinamento dura, em média, 2 horas. Então, é 1h30, né, falada ali, com os slides, explicações. E meia hora de prática. Então, a gente leva o boneco, eu levo caixinha de som, coloco música para eles entenderem como que é o ritmo, tudo certinho. Nós vamos fazer aqui? Pode fazer também. Podemos? A gente coloca, né, a música para eles entenderem, porque não adianta você só saber fazer a prática e não ser uma prática eficaz. Porque aí também a sua vítima, né, não vai acabar agravando mais a situação dela. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Então, assim, a gente faz todo um cenário, coloca música, coloca uma pessoa para segurar o ambu. Fica na cabeça, você vai segurar o ambu. Você tá responsável pelas compressões. Troca, vou contando junto com eles. Então, a gente faz todo um cenário. Por mais que não seja pessoas que, né, são da área da saúde, mas a gente precisa fazer uma capacitação muito bem feita, porque se caso mais pra frente eles se depararem com situações, eles sabem agir. Até porque os treinamentos de saúde dentro das empresas têm uma validade. Então, é uma validade de 1 ano. Então, se eu fiz um treinamento hoje para uma empresa, obrigatoriamente eu posso voltar a partir do ano que vem para poder fazer. Então, assim, é um tempo bem grande ali que o colaborador fica sem um conhecimento, né? Sem uma explicação. Então, assim, o máximo que a gente consegue transferir, a gente transfere. E aí, eu sempre trago também situações realistas, né? Eu trabalhei também um tempo num hospital aqui de Ribeirão, então eu trago situações para eles. Você conta suas historinhas, igual eu faço com os meus alunos, né? Conto minhas historinhas de vivência de pronto-socorro, né? E aí, eu trago para eles, peço para eles também. A primeira coisa que eu inicio, a pergunta que eu faço para eles
Gente, eu quero que alguém fale aqui o que vocês já passaram perante primeiros socorros. Alguém já passou por uma situação como vítima, ou como dentro da família, ou passando na rua, viu um acidente, parou para ajudar. E aí, a partir dali, a gente já começa a ter uma conversa, eles trazendo também situações que às vezes eles tenham passado na vida deles. Tem toda uma forma de abordar para que tenha uma Isso. boa aceitação, né? Exatamente. E a forma de passar, porque são pessoas que não são da área da saúde e a gente tem que saber passar esse Isso. tipo de conteúdo, né? Exatamente. Pra gente que é profissional, às vezes a gente apavora, né? Tem que orientar bem as pessoas para elas não se apavorarem e conseguir ajudar a vítima e não atrapalhar, né? Mais, né? Exatamente. E quais são, assim, você já falou um pouco que você não encontra muito desafio, né? Que você acaba que tem engajamento do pessoal e tudo. Mas, assim, acredito que algum desafio você deve encontrar nessas capacitações suas. Ah, sempre tem, né? Situações embaraçosas. Encontro também muitos relatos emocionantes, né? Assim, eu termino o treinamento e alguém me puxa de lado para poder contar alguma coisa que às vezes não quis dividir ali. E aí fala, eu queria dividir com você uma situação que eu passei com a minha mãe, com meu pai, né? Com meu filho. Mas, assim, os treinamentos, eles bem humorados, assim, porque às vezes, principalmente na hora que a gente vai começar a colocar música, né? Pra poder treinar, o pessoal cai na risada. E aí fica numa coisa bem descontraída. E aí eu até brinco, gente, ó, o boneco tá ficando branco, vamos lá, vamos começar a fazer as massagens. Coloca Baby Shark e todo mundo quer dançar o Baby Shark, né? Exatamente. Coloca uns estímulos, eu lembro muito da época de faculdade também, né, que a minha professora dava uns estímulos pra gente, né, às vezes colocava alguém chorando pra gente ali, algum parente, né, que às vezes quer se aproximar e você tem que conter ali a pessoa pra você fazer né, uma abordagem melhor com o paciente que está ali na hora passando por aquela situação. Então, assim, existem várias situações que a gente passa, mas no final das contas é algo muito gratificante, porque, assim, eles vêm agradecer, eles falam, nossa, já viu algo, assim, com o meu vizinho, principalmente de engasgo, é algo assim que quando eu trago 2 casos reais, né? Um deles é o da Lei Lucas, e trago também um caso de um menininho de 2 anos, né? Que o irmão deu um pirulito, e o pirulito se soltou, né? Do cabinho, e a criança veio a falecer também por conta do engasgo, porque nem o pai nem a mãe não soube fazer nada na hora ali da situação. Então, assim, trago muito vídeos para eles realistas de situações também. Então, assim, eles acabam aprofundando e gostando muito dessa área. Tem pessoas até que às vezes pensam em ir para a área da saúde. O assunto, o podcast, né? A gente traz assuntos diversificados, chama Falando em Saúde, né? Justamente porque a gente gosta, é o assunto que eu gosto, é o assunto que eu gosto bastante, né? E acredito que isso aguça a curiosidade de muita gente, Sim. né? E a pessoa saber que ela está capacitada para, às vezes, socorrer um filho, um pai, uma mãe, deixar ela muito mais tranquila na vida, né? Exatamente, porque o que a empresa está fornecendo ali não é algo que você vai usar só dentro da empresa. Eu falo que você está dentro do mercado, você pode se deparar com uma situação que você tem que agir. Então, assim, às vezes aquele treinamento de 2 horas que você vai ter dentro da empresa é algo que você vai exercer na vida, assim, em qualquer movimento que você precisar. Dentro de um shopping, dentro da sua casa, enfim, em qualquer lugar. Você, como leigo, pode falar, eu consigo salvar uma vida ou esperar um profissional da saúde chegar, né? Exatamente. Mayla, e falando disso, né? A gente falando dos desafios. E com a empresa, assim, você tem uma dificuldade de adesão da empresa, tem falta de material, ou você costuma levar todo o seu material? Quando você orienta a empresa que tem que ter determinados EPIs, você tem uma adesão disso? Como que funciona isso? Como que é isso perante o empresário, né? Sim. Eu como empresária e profissional da saúde, é uma curiosidade também, inclusive, minha, né? Sim, o que acontece? Igual você falou, né? Existem, sim, adesões um pouco baixas, porque a gente sabe que no Brasil ser empresário não é fácil e que principalmente tem muitos gastos e que o empresário vai pensar no bolso, isso a gente entende. Mas assim, por exemplo, a instituição que eu trabalho, a gente leva tudo.
Ambu, boneco, né? Leva caixinha de som, tudo, tudo, tudo. E a gente oferta também algumas coisas se caso a empresa precisar. E orienta também. A gente tem um time lá de técnicos de segurança, né? Que eles também têm toda a parte de caso a empresa precisar. Eu preciso adquirir um EPI tal. Então, a gente também tem alguns parceiros que a gente consegue indicar, né? E aí, também oferecer um EPI para o colaborador de qualidade. Porque a gente sabe que no mercado de trabalho, às vezes, a empresa oferece um EPI de qualidade, mas às vezes não é, na verdade, oferece um EPI, mas às vezes não é de qualidade. Que às vezes ali, se a pessoa tiver um acidente de trabalho, às vezes o EPI não vai suprir ou uma queda ou algum corte que a pessoa tem ali. Às vezes o próprio EPI pode causar, eu tô falando assim, como atuando na atenção básica, né? Já aconteceu comigo de pegar pacientes que queixam de lesões no pé por conta das botas de borracha, então tem que ser um EPI adequado e um EPI de qualidade, né? Porque senão aí também fica complicado e às vezes você coloca também a saúde do seu colaborador muito mais em análise ali, né? Se caso ele sofreu um acidente. Melhor que se tivesse sem, né? Exatamente. Ô Mayra, e você percebe que esses treinamentos, eles impactam não só na saúde, mas impactam no sistema organizacional da empresa, na questão da responsabilidade, né? Quem, às vezes, igual você falou, né? Às vezes as empresas selecionam pessoas responsáveis de setor para estar realizando esses treinamentos. E você acha que isso impacta além da vida da pessoa que você falou, né? A pessoa tem aquele treinamento, ela pode ajudar a salvar uma vida no supermercado, ou de um pai, de um filho, né? Mas na questão organizacional da empresa, isso impacta em alguma coisa? Você observa isso? O que você tem a me dizer a respeito? Eu acho que super impacta, porque assim, você capacitar o seu colaborador, eu acho que você só tem a ganhar em parte da empresa. E vou dar um exemplo, por exemplo, já peguei uma empresa que o ranking dela era tinha muita pessoa com PCD na empresa. E aí, algumas pessoas tinham crises convulsivas. Então, eles tinham muito medo, na verdade, de algum deles ter uma crise convulsiva e ninguém saber, né, agir naquele momento. E aí, eu dei a ideia, eu falei, vamos então fazer um treinamento geral. E aproveitar esse gancho, depois que você terminar, pra você dar dica pro pessoal de casa o que fazer em crises convulsivas. Claro. E aí eu falei, vamos fazer um treinamento geralzão, sem precisar ficar selecionando, né, colaboradores perante cada setor. E aí a gente faz por turnos, porque lá o pessoal trabalha, eu acho que até às 10 horas da noite. E aí ela super topou, e aí a gente fez, porque assim, como que você pode contratar uma pessoa, né, que tem uma doença de base ali, mas você também precisa ter um ambiente preparado para poder receber esse tipo de pessoa. O ideal é que a gente seja inclusivo, que a gente contrate pessoas com necessidades especiais, mas que a gente também tenha um ambiente preparado para receber esse tipo de essas pessoas, né? Então, a gente fez o treinamento, eles gostaram bastante, porque eles viram a importância, né, de ter pessoas, né, que tenham noção de estar ali enfrentando aquele tipo de situação. Porque a gente sabe, você é profissional da saúde, por mais que a gente tenha a base da faculdade, a primeira vez que você entra numa situação de primeiros socorros, a gente fica muito perdido. Gente, é treinamento. Exatamente. Atuação em urgência e emergência é treinamento. Então, assim, a gente não sabe o que faz. Aí, sempre a gente olha para aquela pessoa que tem mais experiência ali no setor, que às vezes te orienta o que faz. Ainda mais enfermeiro, que às vezes você tem que, né, ter um posicionamento ali de liderança perante algumas situações. Se você não é um enfermeiro que é muito bem capacitado e que tem uma equipe que conversa com você fica totalmente perdido. Aí, às vezes, o técnico de enfermagem precisa de uma orientação sua que às vezes você não sabe orientar. Então, assim, a gente precisa, sim, tá tudo bem, né? A gente sai da faculdade não sabendo muitas coisas, mas a gente precisa também correr atrás do conhecimento. Então, antes de você ensinar o que fazer em casos de crise convulsiva, eu vou aproveitar esse gancho aqui para fazer uma propaganda, né? Seguir a nossa página no Instagram e, como a Mayla disse, procurar a gente para fazer cursos de capacitação de atendimento de urgência e emergência. Não temos curso somente para profissionais de saúde, mas temos o curso de primeiros socorros também, que é um curso basicamente igual a Mayla falou, e não só procurar a gente, as empresas podem procurar a Mayla também. Exatamente. Para dar treinamento, porque é basicamente para ensinar vocês como agir em determinadas situações que você encontra uma pessoa desacordada. Exatamente. Voltando aqui para a Mayla, me fala o que fazer durante uma crise convulsiva. Se eu sou uma pessoa, estou trabalhando numa empresa, sou leiga, não sou profissional da saúde, um colega meu começou a convulsionar do meu lado, o que eu faço?
Primeiramente, a gente sempre tem que proteger o órgão vital, né? Porque numa crise convulsiva, o que acontece? São vários músculos involuntários e uma coisa que eu sempre falo, não segura o corpo da pessoa, porque ela vai estar se debatendo, só que a gente precisa proteger a cabeça. Então, proteja a cabeça, segure a cabeça ali, lateralize a cabeça, se caso, né, saia alguma secreção ali da boca. Mas, assim, a crise convulsiva, ela tem um começo, meio, fim, entendeu? Então, a gente só tem que proteger ali o órgão vital com a cabeça, por quê? Como é movimentos involuntários, a pessoa vai começar a se debater e automaticamente vai bater a cabeça também, que pode fazer com que aquela pessoa, né, tenha ali algo muito pior, uma lesão muito pior cerebral. Então, proteja a cabeça, né? E o que eu falo? Não coloque a mão dentro da boca da pessoa para desenrolar a língua, porque o povo sempre pergunta, não faça isso. Tem gente que já me perguntou, já me falaram assim, coloca colher dentro da boca? Não. Porque se a pessoa for colocar a mão dentro da boca de uma pessoa que está em crise, ela vai ficar até sem dedo. Vai tomar mordida, vai ficar sem dedo. Eu sempre oriento isso. Exatamente. Então, saber que aquela crise, geralmente, às vezes, dura uns 5 segundos, né? Proteja ali o órgão vital que é a cabeça. E vai acompanhando como é que vai ser o andamento da crise. E aí, depois, você vai ver que a pessoa vai recuperando, né, a consciência aos poucos. Então, assim, eu sempre oriento isso. Porque tem muita gente que, às vezes, quer conter os movimentos involuntários, né? E isso não é recomendado. Às vezes, você vai se machucar e vai machucar muito mais a pessoa que tá ali em crise. Não precisa conter o paciente. Exatamente. Não precisa conter o paciente, se possível colocar em decúbito lateral, porque pode ter uma hipercialorreia, aquela quantidade excessiva de líquido na boca, a pessoa pode engasgar, então decúbito lateral para que isso escorra e não cause engasgo. Exatamente. E nunca colocar a mão, nem colher, nem nada do tipo na boca do paciente, porque vai ficar sem dedo. Exatamente. Doutora, eu vou colocar somente a colher, não vou colocar a minha mão. Vai quebrar o dente do seu conhecido. Ô, Marla, e quanto à questão dos treinamentos, né? Você tem algum caso real que você falou que às vezes eles te abordam nas empresas para te contar? Tem algum caso real que foram te contar que você deu capacitação na empresa e essa capacitação ajudou um colega de trabalho a salvar a vida de alguém ou esperar que um profissional chegue, realizar alguma atitude previamente orientada? Sim, teve 2 casos, na verdade. Um que foi sobre a manobra de Hennisch. Que você sabe, né? E aí, uma das coisas também que eu sempre falo, eu sempre faço simulação da manobra também. Vamos porque fazer, não é então. só também orientar, né? Eu trago vídeos nos treinamentos e sempre chamo 2 pessoas pra gente poder mostrar como é que faz. E eu lembro de 2 ocasiões, né? Uma que foi um colaborador que a esposa estava grávida na época que eu fui lá dar o treinamento. E aí, depois que eu voltei, ele contou que o nenenzinho, recém-nascido, ela, né, deu uma mamar, deitou a criança, e aí não fez, né, aquele tempo, né, pra criança ficar em pé, que às vezes pode... Criança também tem muito refluxo, né, então não é recomendado já deitar. E aí, a criança teve um episódio de engasgo, e aí ele conseguiu intervir nessa situação por conta do treinamento que eu dei. Então, assim, depois de um tempo que eu voltei na empresa, ele me contou isso e eu fiquei muito feliz, porque, assim, muda a vida da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa pode achar que é uma simples manobra, mas não, às vezes você pode deparar com situações, às vezes, com o seu próprio filho ali, e aí você sabe intervir. Eu vou contar uma experiência minha. Eu estava trabalhando, né? Numa feira, a céu aberto, e eu engasguei almoçando com um grão de arroz. Uma bombeira civil fez a manobra de Hamilton em mim. E vou dizer, menina, já engasguei várias vezes na minha vida, mas nunca achei que eu me vi com hipóxia, uma dispneia franca, eu não achava o ar, engasgada. Exatamente. Engasgada mesmo, da pior forma possível. Eu também já engasguei, mas eu era bem novinha, tinha uns 13 anos. O meu foi recente, viu? Aquela mania que a criança tem de pegar bala, né? Pega a bala e põe na boca e quer deitar e quer correr. Nossa, uma sensação... balas soft. Quem sobreviveu à bala soft? Quem sobreviveu à bala soft, não podemos entregar na cidade, Maela. E aí, menina do céu, é uma sensação que eu falo, meu Deus do céu, você tenta puxar o ar não vem. E aí, mas graças a Deus, na época, minha mãe que me desengasgou. Mas assim, de uma maneira muito, assim, diferente de uma manobra. Mas assim, graças a Deus, a bala desceu. Mas assim, na época, é um desespero, porque passa várias coisas na cabeça, você tenta puxar o ar não vem. É, assim, aterrorizante. Aí eu fiquei pensando, depois que eu entrei na área da saúde,
como que é os óbitos que com relação a engasgo, porque deve ser horroroso, gente. Não sei se você viu, eles estão com um projeto aí no estado de São Paulo, estão divulgando bastante, incentivando mesmo e obrigando as instituições a ter a Lei Lucas para tentar zerar esse óbito por engasgo, né? Exatamente. E assim, eu acho assim totalmente gripante, né? Uma escola que lida com crianças não ter professores que não são capacitados. Porque, igual eu falei, criança é uma coisa muito louca. Uma hora você tá olhando, ele não tá fazendo nada, daqui a pouco ele tá com um brinquedo na boca. De pão na cabeça e lá em cima da casa. Então, assim, precisa capacitar. E eu digo mais, na verdade. Eu acho que a questão dos primeiros socorros precisava ser dada dentro das escolas. Porque, assim, como matéria mesmo escolar, é uma coisa que eles precisavam pensar, né, o governo aí, e implantar isso. Porque Sim, é uma bem coisa que, interessante, exatamente, né? é uma coisa que não pode ser dispensável. Não podemos deixar passar isso, né? Exatamente. Porque, igual você falou, uma manobra simples salva vidas, né? Uhum. Mayla, e você sente que após a pandemia aumentou a busca por treinamentos em urgência e emergência? Uhum. Que você me fala após o Covid, assim, como está a sua visão no cenário? Eu sei que você está na área aí como enfermeira padrão há 3 anos, né? Meio de pandemia para cá. Sim. Mas você já atuava na área como auxiliar antes. Sim. O que você me fala? Você acha que aumentou essa procura? Sim, aumentou bastante, né? Eu já trabalhei em vários nichos, já trabalhei em SESMIT, e o meu nicho maior sempre foi em clínica, né? Então, assim, na clínica a gente pega de um restaurante até uma indústria, por exemplo. E eu percebi que aumentou bastante, principalmente depois do Covid, porque, assim, situações, né, que ficaram mais corriqueiras, né, principalmente, às vezes, algumas sequelas que o Covid, né, deixou nas pessoas. Então, assim, eles começaram a investir forte em questão de treinamento. Então, assim, eu vejo que hoje, quando o cliente vem até a mim, eles sempre pedem, né, para trazer essa parte de primeiros socorros ou até mesmo abordar situações, assim, afastadas. Como que, por exemplo, que eu atuo dentro de uma relação, por exemplo, de uma arritmia, sabe? Então, eles sempre pedem pra gente poder abrir um nicho maior, assim, perante algum assunto. Mas eu acho que o Covid, principalmente, foi uma questão que ficou mais assíduo, a questão dos treinamentos. Lembrando que o Covid tem não só a questão respiratória, né? Você falou das arritmias e ficou aí comprovado já que aumentou aí consideravelmente o índice de pessoas com arritmias cardíacas pós-pandemia, né? Exatamente. Minha filha tem 17 anos e desenvolveu uma arritmia pós-Covid. Sequelas. Hoje faz uso de antiarrítmico. Ô Marli, voltando para sua área de atuação, né, para os enfermeiros de plantão aí que estão nos assistindo, você acha que está tendo uma tendência de valorização do profissional que hoje atua como enfermeiro do trabalho, do profissional que hoje dá capacitação, do profissional que é capacitado para dar capacitação? Olha, eu acho que hoje, graças a Deus, eu acho que a área da enfermagem do trabalho vem crescendo, né, cada vez mais. Eu sempre trago para os meus alunos, né, essa questão do crescimento da área, porque é uma área muito boa de se trabalhar. Às vezes o pessoal até brinca, né? Enfermeiro do trabalho, não gosta da assistência, mas não é bem assim. Ou às vezes acha que a gente trabalha muito menos do que um enfermeiro que trabalha dentro do hospital. A gente tem muito trabalho. A gente tem que ficar muito atualizado em questão de treinamento, em questão de NR. Então, tudo. É uma área que vem crescendo cada vez mais, está sendo cada vez mais obrigatório, né? Ter um enfermeiro do trabalho dentro das empresas e um técnico de enfermagem também. Vocês atuam em conjunto com o médico do trabalho. Isso. E a empresa é obrigada a ter o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o técnico do trabalho. Isso. Importante também dizer, né, que o técnico de enfermagem também pode se capacitar, né? Ele também tem a especialização. Então, assim, um técnico de enfermagem do trabalho, ele pode ir muito além, ele pode fazer várias coisas, né? E, igual você falou, a gente tem uma equipe. Então, assim, até engenheiro do trabalho dentro das empresas hoje em dia são obrigatórios. Você sabe me dizer se é lei ou tem quantidade de colaboradores que obriga a empresa a ter? Como que funciona isso? Então, hoje em dia, né, a lei predomina pra gente que a partir de 400 colaboradores já é obrigado você ter um SESMIT ali dentro da empresa. E a partir de tendo um SESMIT, aí precisa do enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, né, um médico do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho e um técnico de segurança. Então, assim, é uma rede
que, logicamente, cada um tem uma função ali dentro da empresa, mas que no final das contas a gente se encontra. Porque a gente precisa de ter discussão de caso, então, assim, é como se fosse uma teia de aranha, e no final a gente sempre vai se encontrar. Então, assim, hoje em dia é muito importante. E existe também alguns casos de empresas menores que às vezes não têm a quantidade, mas mesmo assim querem ter, né, essa base dentro da empresa. Até por conta também de cuidado, né, do colaborador. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje em dia também tem a questão da NR1. É isso que eu ia te perguntar, da NR1 da saúde mental, né? Exatamente. Tem a questão da NR1, né, que entrou em vigor agora dia 25 de maio. Entrou em vigor, então, a partir do dia 25/5. É obrigatório o colaborador passar por avaliação psicológica. Explica melhor, que você entende melhor aí sobre. O que acontece? Antigamente, uns anos atrás, o maior ranking, né, de afastamento das empresas era doenças relacionadas à coluna. Só que, principalmente depois da pandemia para cá, né, a gente sabe que o burnout entrou como doença ocupacional a partir de 2023. E aí, a partir disso, as empresas começaram a dar ali muitos afastamentos dos seus colaboradores de doenças mentais. Burnout, ansiedade, depressão. E o governo, ele viu a necessidade de ter essa norma para poder cuidar. O burnout só foi reconhecido como doença ocupacional a partir de 2023. Exatamente. É uma informação que eu não sabia. E aí, o que acontece? A gente sabe que um colaborador que tem a sua saúde mental em dia, ele rende muito mais dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, se as empresas precisam fazer ações, é muito importante, porque aí você vai reduzir o seu absenteísmo, né, que é os afastamentos, e principalmente trazer ali uma saúde mental para o trabalhador e principalmente no ambiente. Então, assim, entrou em vigor agora em 2025, em maio. De 2025 a 2026 vai ser um ano mais voltado, por exemplo, assim, não vai ter tanta fiscalização, na verdade. Vai ter cobrança, vai ser uma adaptação, uma né? Uma adaptação, exatamente, mas vai ser mais educacional. Mas não necessariamente a empresa precisa deixar no esquecimento, precisa investir, sim, em treinamentos voltados para a saúde emocional. Mas aí, a partir do ano que vem, aí já vai ter uma cobrança muito maior. Porque esse risco de saúde mental, ele precisa também estar dentro do PGR. Então, assim, na hora que bater uma fiscalização, dependendo do ambiente de trabalho, ele precisa mostrar ali ações perante aquele ambiente. Você está fazendo, por exemplo, nem se for uma vez por mês uma palestra, né? De conscientização, de burnout, de ansiedade. Por exemplo, existem várias empresas, né, que trabalham, por exemplo, com cobrança. Aí vamos pegar... Empresa de cobrança. De cobrança. E aí vamos pegar aí que eu tenho lá um CID de ansiedade. E aí essa empresa contrata esse colaborador. Uma pessoa que já tem uma doença de base, ela não consegue trabalhar em cima de metas. Porque você tem que cumprir metas, existem cobranças muito grandes em cima daquele colaborador. E aí a tendência dela ter um surto ou até mesmo agravar aquela saúde mental... é muito, muito fácil, é um estupim, entendeu? Gera muita ansiedade, é um gatilho, né? Fica cobrança, né? Então, assim, se a empresa conseguir fazer ações, ou às vezes, né, pelo menos, já teve empresas que já colocou uma vez por semana um psicólogo dentro da empresa, para poder estar fazendo ali, né, consultas, orientações, e fica aberto. Ou, por exemplo, eu quero ter um canal de denúncias dentro da minha empresa, para falar sobre o que mais deixa os colaboradores com a saúde mental abalada. E a forma como isso é abordada depende de cada empresa. Exatamente. Se a busca é orgânica, se é por canal de denúncia, se é obrigatório todos passarem por uma avaliação, aí depende de cada empresa. E aí é muito bom ressaltar que tudo que é falado naquele canal, né, de denúncia é totalmente sigiloso. Então, por exemplo, que seja via virtual ou até mesmo, eu quero deixar uma urna. Mas aí o ambiente que vai deixar a urna tem que ser um ambiente que não tenha câmeras, porque aí também não pode ser um ambiente que a empresa sabe quem colocou tal papelzinho, entendeu? A denúncia tem que respeitar a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. E, Omália, para a gente encerrar, né? Que mensagem que você deixaria para os profissionais da saúde que desejam ingressar nessa área de capacitação e de enfermagem do trabalho? Eu deixo a mensagem que a gente não deve jamais, né, se acomodar dentro da profissão,
Quem vem para a área da saúde tem que entender que a gente precisa morrer estudando. Porque a área da saúde, você deve saber, hoje a gente faz uma manobra de um jeito, daqui a pouco já muda, então a gente precisa estar atualizado e principalmente estar capacitado. Não interessa, eu tenho 10 anos de profissão, ninguém sabe tudo, a gente precisa toda vez procurar um curso, uma capacitação, para a gente poder estar muito bem alinhado e principalmente passar a informação correta. Porque não adianta nada você ser um instrutor top de primeiros socorros, mas tudo que você usa ali já está defasado. Não é atualizado. Isso. Fala-se em termos técnicos, os alunos não conseguem absorver o conhecimento. Porque é igual, principalmente eu na área da docência, né? Preciso principalmente estar muito bem alinhado com tudo que sai, porque esses alunos que estão comigo, daqui a pouco tá no mercado de trabalho. E aí entra no mercado de trabalho, já é pessoas assim que estão na área de trabalho muito cedo, são inseguros, né, com o que vão viver ali, e se não tiver uma informação muito clara, aí, assim, quem paga o pato, às vezes, é aquele coleguinha, paciente, exatamente, né? Que tá ali no leito. Então, assim, a gente precisa alinhar isso. É mais ou menos o mesmo, é basicamente a mesma realidade nossa lá na Atlas, dando treinamento, porque a gente dá treinamento para atendimento de urgência e emergências médicas, né? Exatamente. Você estava falando da questão de sempre estar estudando, né, como profissional. Meu irmão é da área de humanas e agora ele está se aventurando a cursar na área da saúde, né? E eu comentei com ele ontem, a gente estava conversando, eu tirei uma foto que eu estava estudando e eu mandei para ele, você está preparado? Já são 14 anos e, ó, não falho um dia, pelo menos uma coisinha, eu tô estudando todos os dias. Eu sempre eu falei pra ele, meu irmão, eu não lembro quando foi o último dia da minha vida que eu passei sem estudar alguma coisa. Exatamente. Porque vem desde do pré-vestibular, do colegial, estudando todo dia pra passar em medicina. Exatamente. E pra gente finalizar, Mayla, e para as empresas, né? Para as empresas que têm mais de 400 colaboradores e ainda não têm treinamento, qual orientação e dica você daria? Deixo aqui para as empresas, né, a importância, né, da capacitação dos seus colaboradores. Não fiquem atrás de treinamento só porque é obrigação. A gente tem que pensar também num todo ali dentro, né? As vidas que a gente pode estar mudando perante um treinamento de 2 horas, né? Então, assim, é importante... para quem precisar, né, é importante a gente sempre pensar também o que a gente pode estar investindo também além dentro daquele conhecimento que a pessoa, por exemplo, vai ter ali. Já peguei casos também de pessoas, por exemplo, que fizeram um treinamento comigo, se apaixonaram ali por aquele pouco que eu dei, e aí quando eu voltei na empresa, a pessoa estava fazendo, sei lá, entrou numa graduação de enfermagem, ou até mesmo foi para a área técnica de enfermagem. Isso é gratificante. É gratificante. Então, assim, às vezes você consegue moldar e principalmente mudar a vida daquela pessoa. E, por exemplo, hoje eu sou operador de máquina. Tive um treinamento, gostei da área da saúde, fiz, e já tive pessoas também que dentro da empresa subiu. Por exemplo, era da parte operacional e foi pro SESMIT porque, né, viu o treinamento, gostou e foi se especializar mais e assumiu o SESMIT da empresa. Exatamente. E assim, uma pessoa, né, que já trabalha ali dentro da sua empresa e já sabe todo o esquema, se sobe para trabalhar na parte da medicina, é um profissional que, tipo assim, muito melhor do que você contratar alguém de fora. Já conhece os colegas, exatamente, né? Já sabe mais ou menos as comorbidades de base de alguns colegas ali mais próximos. Já sabe as atividades, já tem um olhar diferenciado, então assim... Já tá acostumado com o hábito alimentar ali de todo mundo que tá ali junto. Então, assim, eu acho que hoje em dia a parte de treinamento para a empresa é essencial. É essencial e necessário. É necessário, principalmente. Então, para a gente finalizar, né, as empresas devem buscar treinamento. Isso vai fazer com que o seu colaborador salve não só a vida do colega dele de trabalho, mas também do pessoal de casa e aquelas fazendo um apelo, às vezes, do próprio patrão, né? Do próprio patrão, exatamente. Você sabe que no ACLS, que é o curso que a gente dá lá na Atlas, né, que eu sou instrutora, ele é de suporte avançado de vida em cardiologia, né? Você conhece. E tem um videozinho, não sei se você já fez o ACLS, no videozinho é uma funcionária, o patrão dela, o chefe dela, ele tem uma dor torácica e aí ela sabe manusear e orientar e dar as medicações corretas, porque ela teve treinamento. Exatamente. Então, gente, eu quero agradecer a presença da Mayla aqui no nosso podcast hoje e agradecer vocês que ficam com a gente até o final. A gente falou com a Mayla a respeito de saúde ocupacional e
Bom, né, pedir para vocês, né, seguem a nossa página no YouTube, curtam nossos vídeos, compartilhem essas informações. São informações bastante importantes e compartilhe não só com o seu colega que é empresário, mas com sua mãe, com teu irmão, com o pessoal de casa, porque também a Mayla trouxe algumas informações aí curtas e rápidas de como salvar uma vida em determinadas situações. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu.